Graça e paz. É muita alegria estar aqui esta noite. Quantos estão alegres? E a palavra do Senhor diz para nós nos alegrarmos com aqueles que estão alegres, chorar com aqueles que choram. Mas alguém está chorando aqui? Não. Então quantos estão alegres? Então diga, é uma noite de alegria. Deus tem alegria para derramar sobre os nossos corações. Quantos creem? Feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele fale no seu coração. Estamos encerrando o mês do Pai Abraão. O mês que Deus falou de uma maneira tremenda com a nossa igreja. O mês que o Senhor nos ensinou. O mês que o Senhor nos levou a viver coisas que nós nunca tínhamos vivido antes. Mas também um mês que o Senhor nos ensinou a sair de situações que nós não sabíamos como sair. Mas o Senhor nos ensinou. Estamos caminhando. Estamos no caminho. E o Pai Abraão nos ensina exatamente isso. Ouvir a chamada de Deus. E sair da sua terra. Deixar aquilo que lhe prendia para trás. E começar a obedecer a Deus. Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Gênesis. Capítulo 12. Diz assim. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Podeis tomar assento. Esta é a chamada de Deus para um homem chamado Abrão. Deus aparece a este homem e diz que tem muitas coisas a fazer na vida dele. Há muitas bênçãos que virão sobre a vida dele. E que ele será um homem abençoado. E que todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão, naquele momento, ele não tinha muito conceito do que era as famílias da terra. Porque ele mesmo ainda estava em formação com a sua família. Não tinha filhos, tinha sua esposa, estava próximo aos seus pais. Mas ele mesmo não tinha muita noção que era famílias e o que era terra. Eu acho muito interessante quando nós saímos com crianças no carro. Eu tenho 3 filhos, né? Hoje tenho 7 netos. E às vezes, como eu sempre viajava para longe, ia para São Paulo na igreja, a viagem era mais de 1 hora, não tinha Ayrton Senna ainda. Então eu lembro até hoje meus filhos perguntando: vai demorar? Mal saía de casa, eles falavam assim: vai demorar? Está chegando? Eu não sei se os filhos de vocês são assim. É também? Eu pensei que era só os meus, né? E aí, vai chegar? Nós vamos viajar amanhã. Aí eles se arrumavam, todos prontos, né? Querendo viajar. Mas a primeira pergunta que faziam no carro é: está longe ainda? Vai demorar? E às vezes nós nos apresentamos a Deus da mesma maneira. Deus nos chama para uma viagem e faz promessas para a nossa vida. E nós começamos como criança a falar com Deus: e aí? Vai demorar? Já chegou? Quantos já fizeram essa pergunta para Deus? Vai demorar muito? Quando é que vai acontecer? Nós às vezes somos crianças diante de Deus. Mas Deus, Ele nos chama para o quê? Para sair.
sair da nossa parentela, sair daquela situação de embaraço que nós vivíamos, porque Ele tem algo novo para nós. Ele tem algo que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. Mas se nós não tivermos entendimento, nós só ficaremos perguntando: e aí, falta muito? Quando é que vai chegar? Quando é que vai acontecer? Mas nesse processo das bênçãos de Deus, algumas atitudes, elas precisam ser tomadas em nossa vida. Deus chama Abraão, promete, a primeira coisa que ele deve fazer é obedecer. Sabe que muitas vezes nós não obedecemos o chamado de Deus, e não fazemos aquilo que Deus mandou para que nós fizéssemos, para que as coisas acontecessem, ou para que as coisas não demorassem tanto. Versículo 4 diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Assim partiu. A primeira atitude de Abrão foi partir, foi dar uma saída. Sabe que muitas vezes Deus não faz aquilo que Ele quer fazer na sua vida, porque você não dá o primeiro passo. Quantos querem ser abençoados? Mas nós precisamos dar o primeiro passo para sermos abençoados. Tem muitas coisas que dependem de Deus, mas outras tantas dependem de nós. O livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. É se Deus quiser? A palavra não diz assim: se Deus quiser, você vai comer o melhor dessa terra. A palavra diz: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Depende de Deus ou depende de nós? Então entendo que as bênçãos, elas dependem de nós, porque todas as bênçãos já foi liberado em Cristo para nós. Todas as bênçãos que Deus quer para o homem, já foi liberado em Cristo. Mas eu preciso ouvir a chamada e partir em busca dessa terra prometida, em busca dessa bênção. Deixar muitas coisas para trás. Deixar o passado, deixar a amargura, deixar a tristeza, deixar as mágoas, os ressentimentos, as dores e partir. E no momento que nós partimos, Deus começa então a operar as suas maravilhas. Vamos ler o versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Diga, estavam os cananeus na terra. Saiba que tudo aquilo que Deus tem te prometido, você tem que partir e você tem que vencer os seus inimigos. Há inimigos que trabalham contra a nossa bênção. E muitas vezes nós carregamos peso demais. Por exemplo, Deus não falou assim: olha, toma o teu sobrinho e leva ele junto com você. Não foi uma decisão de Abrão. Deus às vezes respeita as nossas decisões. Mas muitas decisões que nós tomamos são pesos no nosso caminho. E vai nos tornar o caminho mais difícil. Vai tornar o caminho mais dificultoso. Porque nós estamos carregando um peso que não era para carregar. Quem era o seu sobrinho? Era o passado. Estava lá com seus parentes. O que disse a palavra para Abrão? Deixa a sua parentela e vem. Quando Deus, Ele nos chama
a primeira palavra que o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, troca comigo o teu fardo. Pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Diga, eu preciso trocar para essa caminhada um fardo pesado que eu estou carregando por aquele que Jesus vai me dar. Muitas vezes, aquilo que você está carregando do passado dificulta o teu caminhar, dificulta o teu andar. O teu passado, a palavra do Senhor diz que pega ele e lança ele nas profundezas do mar e dele não se lembra mais. Mas nós muitas vezes queremos ir para uma bênção carregando as coisas do passado. Porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, porque meu marido fez isso, minha esposa fez aquilo, e ficamos carregando cadáveres. Abraão, ele foi chamado: sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu vou te mostrar o lugar onde você deve ir. E ele vai agora, ele partiu, ele deu o primeiro passo. Pode ser que você está no primeiro passo dessa caminhada, e algumas decisões que você tomou foram decisões erradas, de trazer o passado junto para esse novo tempo, de carregar coisas do passado, de não deixar essa carga do passado para trás, de não permitir que Deus pegue o seu passado, aquilo que o diabo tem usado para te amarrar, para te entristecer, para te condenar. Você não tem permitido que o nosso Senhor Jesus Cristo troque com você, tire essa carga pesada e te dá um jugo leve. Permita isso. Diga, eu preciso continuar essa caminhada. E ele chega na terra prometida. E quando ele chega na terra prometida, o que ele encontra? Ele encontra os seus inimigos. E Abraão passou por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Tudo que você vai conquistar, tudo que Deus vai te dar, você precisa pôr os inimigos para fora. Porque tudo que Deus nos deu, através das bênçãos dos nossos pais Adão e Eva, o inimigo tomou para si. Porque pelo pecado, os nossos pais entregaram nossos inimigos. Hoje nós temos que tomar uma decisão. Colocar o inimigo para fora. Diga, todo inimigo que está com aquilo que é meu, precisa ser derrotado. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abraão, ele vai aprendendo a subir nos altares. Hoje o pastor Marcos trouxe vocês para subir ao altar. É um aprendizado da nossa vida. Nós temos que aprender a subir no altar. O Senhor mostra as dificuldades da terra. O inimigo está aí. Mas essa terra eu entregarei nas tuas mãos. Tudo que Deus tem prometido para você, se você dar o primeiro passo, se você partir, se você não cometer os mesmos erros, se você permitir que o nosso Senhor Jesus Cristo troque o fardo pesado do passado por algo novo, você vai conquistar a terra. Quantos querem conquistar a terra? Diga, se a terra é promessa, eu quero. E apareceu ao Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. A tua semente eu darei esta terra. Aqueles que virão depois de você vão usufruir de tudo que eu te der. Talvez muitos que estão aqui estão levando uma vida de amargura, uma vida de tristeza, de angústia, de falência, porque herdaram coisas ruins dos seus pais. Maus ensinamentos, espíritos malignos, espíritos familiares. Mas você vai deixar
para os seus filhos a boa terra. Diga, eu vou deixar para os meus filhos a terra da promessa, as bênçãos. A minha geração vai herdar as bênçãos de Deus. E quando ele tem esse encontro com Deus novamente, ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Hoje vocês subiram aqui e entregaram uma oferta no altar. O Senhor está falando com vocês. Esse mês todinho o Senhor tem falado com vocês. E hoje vocês entregaram uma oferta pelo mês de Abraão. E o Senhor recebe a oferta de Abraão. O Senhor recebe aquele altar. E no versículo 8, nessa caminhada que Abraão está fazendo, ele toma a segunda decisão. Na sua vida, você vai ter que tomar várias decisões. Muitas pessoas pensam porque Deus chamou, já está tudo pronto. Não. Deus te chamou para uma partida. Deus te chamou para uma grande mudança. Deus te chamou para que as suas bênçãos se alcancem. E o primeiro passo nesse caminho foi a decisão de partir. Enquanto você não decidir ter uma mudança de vida, as bênçãos não virão sobre você. Muitas pessoas já levantaram a mão, muitas pessoas são ofertantes, muitas pessoas participam da Santa Ceia, mas não tomaram uma decisão verdadeira de mudança. Não tomaram uma decisão verdadeira de deixar o passado para trás. Muitas vezes voltam ao passado, muitas vezes buscam o passado. Só quando Abraão, ele partiu do ponto de partida e caminhou para a promessa, a vida dele começa a mudar. E no meio, quando ele chega diante daquilo que era a promessa, às vezes você já chegou muito próximo da promessa. Quantas vezes você teve que recomeçar de novo? Eu não sei quantas vezes você recomeçou de novo. Eu na minha vida recomecei várias vezes. Quebrei, fali, entristeci. Várias vezes eu tive que recomeçar. Várias vezes eu tive que repensar na minha vida. Várias vezes eu tive que pedir a Deus uma outra chance. Eu não sei, acho que vocês não, né? Aqui ninguém aconteceu isso. Ou já aconteceu. Diga, nós estamos no caminho. Se isso já aconteceu é porque você está no caminho. Você está obedecendo. Então, dê a partida. Diga, eu vou partir. Eu vou colocar o pé no caminho. A minha decisão é deixar o passado. É deixar a casa dos meus pais. E partir para aquilo que Deus está prometendo. Versículo 8. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Quando você se deparar com o inimigo, quando você chegar muito próximo da promessa, e o que você avistar é o inimigo, porque o inimigo está lá. Aí você precisa se mover. A segunda atitude de Abraão é se moveu. Então, moveu-se dali. Edificou um altar. Nós não podemos ficar parado numa situação de guerra, numa situação de tristeza. Muitas pessoas, elas querem parar no dia mais feliz da sua vida. Eu gosto muito de Facebook, né? Porque no Facebook a gente vê como que as pessoas estão. E como eu estou também, né? Porque no Facebook as pessoas, ela pensa que ninguém está vendo, né? Só que ela está colocando a vida dela para milhares de pessoas. Milhares de pessoas estão olhando a vida dela.
E como ela está anônima, ela se abre mais do que se abriria para o sacerdote, né? A Bíblia diz assim: procure o seu pastor, procure o anjo da igreja, fale com ele. Parece que o anjo da igreja hoje está no Facebook, né? É por isso que nós fizemos Facebook, né, pastor? Porque aí a gente consegue ver a necessidade do povo. Então os anjos começam a ir para onde o povo está, né? E a gente vê, tem pessoas que param no dia mais feliz da sua vida. Às vezes o dia mais feliz da sua vida foi o casamento. E já fazem 15 anos. E ela está colocando as mesmas fotos ainda, né? O meu casamento, a festa foi linda, foi maravilhosa. E parece que nada mais aconteceu. Outras pessoas parece que é o dia mais triste. Minha mãe morreu nesse dia. Ai, como eu choro nesse dia. Esse dia foi o dia mais triste da minha vida. E nada mais acontece diferente daquele dia. E o diabo, ele usa isso para nos manter presos. Abraão, ele chega no lugar da sua conquista. Mas quem estava lá? O inimigo. E ele poderia facilmente cair na mão do inimigo. E Deus leva ele a se mover. E onde ele volta? No lugar onde ele tinha edificado um altar. Diga: eu sempre preciso voltar ao lugar do altar, onde Deus falou comigo. Onde Deus falou com você, Ele fala de novo. Onde Deus tem falado com você, Ele vai te dar estratégias. Não fique chorando porque você chegou no lugar mais difícil. Não fique chorando porque parece que não tem saída. Deus é a nossa saída. Deus tem uma nova história. Você crê nessa palavra? Ontem chamei os pastores e disse: olha, pastores, quem está de luto sou eu. Eu tenho o direito de entrar num quarto, chorar, me descabelar. Eu estou de luto. E quinta-feira foi o pior dia de todos os dias depois do falecimento da minha esposa. Não saí da cama, chorei, não tirei pijama, chorei, mas chegou de tarde, Deus me renovou. E Deus falou muito forte comigo: uma nova história eu tenho para você. Uma nova história eu tenho para você. E Ele falou: se vocês ministrarem tristeza, a igreja vai entrar numa tristeza que vai demorar 7 anos para sair. Eu chamei os pastores e disse: nós vamos entrar no mês de setembro. E mês de setembro é mês de festa, é mês de alegria, é mês de prosperidade. Aplauda ao Senhor. Não é mais mês de choro. Não é mais mês de pranto. Não é mais mês de tristeza. É mês de entrar na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Abraão, ele poderia chegar naquele momento e se desesperar. Poderia ser um momento que ele perguntaria para Deus: e agora? O Senhor prometeu, eu obedeci, eu saí, e agora? Deus leva ele a se mover. Diga: eu preciso me movimentar. Eu não posso ficar parado. Se você está triste, dá glória a Deus. Se a tristeza vem ao seu coração, louve ao Senhor. Se você está endividado, oferte ao Senhor. Mas se movimente. E apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. O Senhor renova a sua promessa. Diga: o Senhor renova a promessa. No dia da dificuldade, o Senhor renova a promessa. Se um dia o teu casamento foi muito feliz, o Senhor tem uma promessa para você: a sua família será abençoada. Não pare na tristeza, não pare onde o diabo um dia te derrubou. Se movimente e lute pela sua casa, pelos seus. É o dia de mover. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que ele lhe apareceu. E moveu-se dali,
e saiu daquela situação, diga: eu preciso sair da situação que está me ameaçando, que está se levantando contra a minha vida, contra a minha casa. Então ele se movimentou e edificou um altar. Você nunca vai vencer se não levantar altares ao Senhor. Diga: eu levanto um altar ao Senhor nessa noite. A Deus toda a honra, ao meu Deus toda a glória. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém. Reconhecer Deus. Mover quer dizer, reconhece Deus na sua vida. Renove as promessas com Deus. Renove a aliança com Deus. Ouça de novo que Deus, Ele vai dar a terra para você. Não deixe o diabo ministrar no teu coração. Não deixe os inimigos te amedrontarem. Pode ser que você chegou bem perto da promessa, mas o inimigo se mostrou furioso e você não se sentiu preparado para entrar na terra. Se movimente, volte ao lugar que Deus falou com você, volte ao lugar do altar, levante um altar a Deus novamente e ouça o que Ele vai falar. Ele vai renovar as suas promessas. Diga: nesta noite, Deus está renovando as promessas na minha vida. Deus tem bênção para a minha casa, para a minha vida, para o meu ministério. Você crê nessa palavra? Diga: Deus tem bênçãos para a minha vida. E edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Versículo 9. O versículo 9 é a terceira atitude de Abrão. Versículo 9 diz assim: depois. Sabe, sempre tem um depois. Sempre tem um amanhã. A palavra do Senhor diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem alegria. Você pode estar passando o pior momento da sua vida, mas existe um depois. Tenha fé, tenha esperança. Existe um amanhã melhor. Se você não acreditar, se você não crer, o amanhã nunca vem, porque você se prende ao passado. Você fica preso àquilo que o diabo tentou te intimidar, aquilo que o diabo tentou te amedrontar. Depois destas coisas, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Diga: caminhar. Nós estamos caminhando. Eu não sei quantos dias, quantos anos eu vou viver. Se alguém aqui soubesse, faria tudo diferente hoje. Mas nós estamos caminhando. Nós não sabemos. É uma caminhada. E Abraão, ele vai caminhar. Diga: nós estamos no caminho. Não sabemos o que vamos encontrar pelo caminho. Mas nesse caminho há uma promessa: eu estarei contigo todos os dias da tua vida. O que nos leva a continuar caminhando é saber que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Se passar pelo fogo, eu estarei contigo. Se passares pelas águas, eu estarei contigo. Não me importa a situação, Deus está comigo. E isso nos move, isso nos incentiva a continuar a caminhar. Não pare, não desanime, não tire a mão do arado, não volte atrás. Você está no caminho. Você está no caminho.
Ah, eu pequei, eu errei. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, todos os dias. Nada pode te paralisar. Caiu, errou, peça perdão, se arrependa e se ponha no caminho de novo. Não saia do caminho. Nós estamos no caminho. E nós não estamos no caminho por um acaso. Abra tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-os, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Essa passagem é muito interessante, porque Jesus está falando de homens que estão descendo de Jerusalém para Jericó. É uma descida. Sabe, muitas vezes nós estamos indo no caminho contrário. Ao invés de subir para Jerusalém, nós estamos descendo. E ele diz que um certo sacerdote descia ocasionalmente. E essa palavra ocasionalmente é uma palavra que não cabe no nosso vocabulário. Eu não sou um sacerdote ocasional, quando tudo vai bem. Eu não sou um servo de Deus, quando tudo está bem. Eu não sirvo a Deus, quando tudo está do jeito que eu quero. Eu não sou de ocasiões. Há muita gente de ocasiões dentro das igrejas hoje. Há muita gente que quando a coisa não está bem, a primeira coisa que ele faz é parar de vir à igreja. Há muita gente que quando as coisas não estão bem, a primeira coisa que ele faz é parar de louvar o nome do Senhor. São sacerdotes ocasionais. E diz que um sacerdote ocasionalmente descia, e vendo aquele homem caído à beira do caminho, ao invés de socorrê-lo, passou de lado e não olhou para ele. E diz que de igual modo, também um levita. Levita é alguém que ajuda na obra. Quantos aqui estão ajudando esta obra a crescer? Você é um levita. Você é um levita. De alguma forma você tem ajudado essa obra a crescer. Você é um trabalhador da obra. E diz que ocasionalmente também um levita, chegando naquele lugar, vendo-o, passou de largo. Olhou para aquele homem caído, ferido, e passou de lado. Porque ele era um levita ocasionalmente. Ele era um levita de ocasião. Tem muita gente que só louva a Deus quando sobe aqui em cima. Se não for o dia dele cantar, ele não canta. Se não for o dia de apresentação, ele não está na igreja. É um levita ocasional. Ah, hoje não é meu dia de trabalhar. Eu não estou na escala. Quantas coisas terríveis a gente ouve, né? Ah, hoje não é a minha escala. Então ele é um levita ocasional, de ocasião. Há muita gente hoje servindo a Deus por ocasião. Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus me abençoar, se Deus me der.
E disse também passava, e mais um samaritano que ia de viagem. O que ele estava fazendo? Diga, ia de viagem. Quantos aqui estão de viagem nessa terra? Quantos aqui são estrangeiros nessa terra? Há muita gente achando que aqui é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lugar. É por isso que muitas pessoas, quando Deus leva alguém do nosso meio, fica muito triste, muito deprimido, porque acha que essa vida aqui é para sempre. Não. A nossa vida não é para sempre aqui. O homem é imortal, até que se cumpra na vida dele os propósitos de Deus. Esses dias Deus levou a minha esposa. Levou porque ela já cumpriu o propósito. Ela está de viagem. Aqui não é o habitar dela, como não é o meu também. O Senhor tem uma terra para nós. Quantos têm essa esperança? Mas o evangelho que se prega hoje dentro das igrejas é que você será muito feliz aqui. Não, a Bíblia diz que aqui nós teremos aflições, mas tenha fé, porque Cristo venceu e nós vamos vencer também. E o apóstolo Paulo diz: a última guerra, o último inimigo é a morte. E quando você vencer a morte, você estará com Cristo. Porque lá é o nosso lugar, em Cristo. Hoje Cristo habita em nós, mas nós vamos habitar em Cristo. Então há muitas pessoas que, quando há um acontecimento desse, ele se deprime. E ele quer trazer uma tristeza grande para a igreja. Eu nem consigo mais ir na igreja. Eu disse para vocês, quem está de luto sou eu. Eu tenho pregado todos esses dias depois do falecimento dela. Quantos vieram adorar a Deus aqui? Diga, nós estamos no caminho. Então o sacerdote, ocasionalmente, é aquele que quer servir a Deus por ocasiões. Quando se fala de festa, todo mundo gosta. Quantos gostam de festa? Eu gosto, amém. Mas tem pessoas que só gostam da festa. Mas para ter festa precisa ter uma preparação. Então descia um samaritano. Quem é um samaritano? Era rejeitado, alguém que ninguém dava nada por ele. Quem era você antes de conhecer Jesus? Eu era alguém que ninguém dava valor para mim. Quantos eram iguais a mim? Que as pessoas olhavam para mim e balançavam a cabeça. Esse aí não vai dar nada. Esse não é ninguém. Isso aí? Psh. Mas um dia o nosso Senhor Jesus me resgatou. Quantos foram resgatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje você tem um valor. Diga, hoje eu tenho valor. O samaritano, ele descia, como descia o sacerdote, como descia o levita. E chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximou, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. Se você não é um sacerdote ocasional, se você não é um levita ocasional, você olha para as pessoas que estão caídas e se compadece delas. Assim é a igreja de Cristo. As pessoas que estão caídas no caminho, as pessoas que estão feridas. Porque um dia nós fomos iguais a eles. Nós não podemos nos fechar dentro de uma igreja e nos tornar sacerdotes e levitas ocasionais. Nós devemos lembrar que um dia o Senhor nos resgatou, que nós ainda somos viajantes, e que pessoas que estão caídas no caminho, nós temos que ter compaixão por elas. Aquele samaritano olhou para aquela pessoa caída, e ele se identificou com ela, e disse: poderia ter sido eu sou um viajante. Quando você vê alguém nas mãos de Satanás, você olha para ela e tem a compaixão dela. Jesus olhava para a multidão. Jesus não tinha dó.
Jesus tinha compaixão. Jesus dizia, porque é como um rebanho que não tem pastor, não tem quem os ensine. E Jesus tinha compaixão de quem estava perdido, de quem estava com fome, de quem estava enfermo, de quem estava endemoniado. Jesus tinha compaixão. Nós devemos agir sim, com compaixão, por aqueles que estão feridos no caminho. E saber que nós estamos no mesmo caminho. Assalteadores. Aqueles que vêm para matar e roubar. Aqueles que vêm para destruir. E aquele samaritano olhou para o ferido e disse, poderia ter sido eu. Eu sou um viajante. Quantos estão viajando? Quantos estão no caminho? Quantos estão caminhando para a bênção com Deus? Quantos estão caminhando para uma vida eterna com Deus? Você está no caminho. Nesse caminho, nós precisamos parar e ter compaixão do caído e do perdido. Esta é a nossa obra. Diga, esta é a nossa obra. Parar. Deus me levou a uns dias de luto, porque eu não sabia que era um luto tão próximo. Hoje eu sei. Quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa está amargurada, eu posso dizer para ela, olha, Deus me deu forças. Eu venci. Deus escreveu uma nova história na minha vida e vai escrever uma nova história para você. Diga, eu estou no caminho para servir, para fazer a obra de Deus. Eu não sou um sacerdote ocasional. Eu não sou um levita ocasional. Faça sol, faça chuva, tenha fogo, tenha água. Eu sirvo ao Senhor. Quantos podem aplaudir ao Senhor por isso? Quantos podem louvar ao Senhor por isso? Quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Mateus 25:35 diz, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiros e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Diga, eu estou no caminho. Eu tenho compaixão do caído, do ferido. Quantos querem servir a Deus? De uma maneira especial. Pela fé, Deus colocou sobre Abraão a justiça. Sabe o que nós estamos precisando? A justiça de Deus na nossa vida. E porque ele creu, foi-lhe imputado a justiça. Tudo que você está precisando, no momento que você crê, no momento que você começar a caminhar, no momento que você decidir andar com Jesus, no momento que você não sair do caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas viverá para sempre. Diga, é nesse caminho que eu vou. Diga, eu parti hoje. Eu começo a andar. Amém?